Esse é até um negócio legal para falar, né, Luiz? Assim, quem investe em fundos multimercados, né, precisa entender um pouco dessas métricas, né? Entender essas métricas, o que significa o VaR, o que significa o stress, o que significa o drawdown, né? Talvez a mais fácil aqui de entender para vocês que estão assistindo, né? O drawdown é basicamente o quanto que o fundo pode cair, né, da cota máxima até o momento atual, né? Então, em alguns momentos você pode ficar ali durante algum tempo debaixo d'água, vamos dizer assim, né? E talvez uma coisa que aí o Luiz também faz muito bem, que é analisar historicamente, né, depois de um drawdown relevante de cotas de alguns gestores, né, quanto tempo ele demora para recuperar esse drawdown, porque né, historicamente os fundos que a gente acompanha e investe aqui, a gente tem um Fund of Funds, né, multimercado que investe, inclusive na Genoa, a gente procura muito, né, resultados que não podem ser analisados em janelas curtas, mas principalmente você analisar o porquê dos resultados. Então, como que o gestor, quão mal vai o gestor quando o mercado vai mal, né, e quão bem ele vai bem quando o mercado vai bem. Quanto que ele perde de dinheiro quando ele estava errado, o quanto que ele ganha de dinheiro quando ele estava certo. As cotas ao longo do tempo vão refletir toda essa habilidade do gestor de alocar. Né? E o legal, né, que vários fundos multimercados, e a gente aloca bastante isso lá nas carteiras dos clientes da Wealth, historicamente você tem fundos aí que são muito consistentes em entregar CDI mais 5, CDI mais 6, né? Que hoje com CDI desse nível é um baita de um retorno. Não é um retorno de bolsa com risco muito mais controlado. Né? Exatamente. Não, se você pensar assim, tem algumas coisas que são legais aí, assim. O CDI, ele é meio que CDI mais IPCA mais 6, né? Então você está entregando mais 6, né? Então, grosso modo, você está levando o IPCA mais 12, vamos dizer. Isso aí. Grosso modo, teria que fazer o composto, mas só para... Então, assim, acho que o multimercado é uma classe fantástica por motivos N, né? Você leva o carrego do CDI, você tem todo um mercado oceano para você olhar e operar, né? Você fala, puta, eu não quero bolsa, mas eu quero DI, mas eu quero câmbio, eu quero commodity, então tem essa habilidade. Os multimercados, acho que no final das contas, né? O Radan falou isso bem, né? Se você pensar que o radar vai ter uma vol ali de 7, você ter um drawdown de 7 é bem razoável. Você está fazendo mais ou menos uma vez a vol. Se o radar tivesse caído 21, eu falei, pô, Radon, e aí? O que rolou? Mas você tá falando radar e não tá sendo... O Genoa Radar é o fundo deles, né? Se a Genoa caísse 21, eu estaria preocupado. Mas assim, um gestor bom, né? Vai conseguir fazer, né, uma razão ali, se você olhar a volatilidade do fundo e olhar o drawdown, parecida com 1,5, 2 talvez. Né? Eu acho que o Nimitz é 2 também. Então, que é o do Xavier, né? Então, assim, acho que isso é importante. O investidor tem que entender também que, assim, para você ficar no multimercado, se você olhar historicamente, tem que ficar pelo menos 3 anos. 3 anos é o limite razoável para você olhar um gestor e falar assim, cara, esse cara entregou o que ele se propôs. Ou não entregou o que ele se propôs. Não, e a gente já até estudou isso, que em 3 anos você bate o CDI com certeza. Né? Com certeza, em várias janelas. Né? E aí, obviamente, selecionando bons gestores, em 3 anos você dá CDI mais 5, CDI mais 6. Então, é importante, né? Assim, para o começo, para a tua carteira mais do dia a dia, né? Para o teu dinheiro mais do dia a dia, aliás, é importante você ter, né, em produtos com liquidez que pagam hoje 100% do CDI, é excelente. No próprio Itaú, hoje você consegue ter lá um CDB com 100% do CDI, é praticamente imbatível, né? Com segurança do Itaú, 100% do CDI. Na minha época, quando eu comecei no mercado, os CDBs pagavam 80% do CDI, né? Não era isso? Agora pagam 100%, né? Graças a toda essa concorrência que está tendo entre plataformas. Então, todo o dinheiro do dia a dia pode render 100% do CDI. O teu dinheiro de 12 meses até 18 meses, tem um monte de crédito privado que vão te pagar 115, 118, né, grossapado, porque tem aí as LCAs que pagam 94, 95, 96. Né? Então, esse é o teu dinheiro de 12, 18 meses. E se você quiser ganhar CDI mais 5, mais 6, né, o teu prazo tem que ser um pouco mais longo. E esse prazo para investir em fundos multimercados rodam aí em torno de 3 anos. Né? Então, drawdowns são normais. Né? Volatilidade também é normal, mas a gente gosta aí como um veículo muito bom para ser alocado em médio e longo prazo. Né? A gente está sofrendo um pouco, né, nessas últimas janelas, mas assim, a gente continua gostando muito da classe. Né? Não, eu acho assim, eu faço um comparativo, uma metáfora, assim, com uma luta. Você está indo num MMA. Assim, tem certas classes de fundo
que assim, elas te restringem. Você não pode fazer isso, você não pode fazer. Então é como se o cara entrasse na luta sem poder chutar com a perna direita. Exatamente. Já complica. O multimercado, ele te dá essas opções, né? Você pode ficar comprado, você pode... Você tá no Vale Tudo. Vale tudo. Você tá preparado pro Vale Tudo. E cada vez mais que eu vivo nesse mercado, eu acho assim que é um meio vale tudo mesmo. Que assim, a gente se colocar assim, a nossa classe de ativos que a gente olha só, mercados emergentes, pô, é uma classe que tem muita volatilidade pelos próprios ativos. Ela tem muita volatilidade econômica por conta das mudanças de governo, de políticas econômicas. Você vê o Chile ganha esquerda, a Colômbia ganha esquerda. Então, assim, cada vez mais você tem que ser tático, e vale tudo mesmo. Assim, então, quando você amarra o gestor, e sei lá, tem diversas formas, tem diversos outros fundos que né, pela própria regulação do fundo, você acaba tirando o retorno dele. Acontece que assim, não tem como, né? A gente é humanamente impossível estar certo 100% do tempo, etc. A gente tem uma equipe robusta de análise econômica, etc. São quase 60 pessoas, 54, acho que agora tem, por exemplo, 15 economistas, assim, já mara que assim, quando eu saí, o Itaú talvez tenha mais hoje, mas quando eu saí era até menor. Então assim, só que assim, a gente tem uma certa variável que é meio que aleatória, né? Assim, acontecem coisas que às vezes você não está prevendo. E já aconteceu de tudo. O Joesley que a gente mencionou é uma.